Olá, amigos. Meu nome é Tatiana. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim compartilhar com vocês os livros escolhidos para ler agora no mês de maio. O primeiro escolhido, ele é a continuação de uma série que eu iniciei em abril, que é a série da Mediadora. Então, o próximo livro dela é o número 2, que é o Arcano 9. Ele tem 269 páginas. E em seguida, eu já vou ler dela também, que é Reunião. Ele tem 268 páginas. Eu gostei tanto dessa série que eu decidi ir atrás dos outros livros para conseguir terminar todos eles, que são um total de 7. Então, esse é o segundo e o terceiro da série. Para quem nunca leu A Mediadora, ela fala sobre a Susana. A Susana é uma adolescente que ela vê fantasmas. Ela tanto vê como ela interage, ela conversa, é como se ela estivesse falando com uma pessoa que está viva ainda. E a função dela como mediadora é resolver as pendências que esses fantasmas deixaram e fazer com que após isso eles possam descansar em paz. Então o primeiro livro foi muito bom, eu amei, por isso que eu continuei e vou tentar finalizar a série. Consegui os 2 livros da continuação da série e vou tentar finalizar esse mês. Quem sabe nos próximos meses eu consigo ler a série completa. Depois desses, eu escolhi um livro mais pesado, que é esse aqui, que é Tempo de Matar, do John Grisham. Esse aqui é um livro maior também. Ele tem 535 páginas. E pelo que eu vi aqui na sinopse, ele fala sobre uma situação muito difícil que uma menina de 10 anos passa. Ela é abusada por 2 homens brancos e ela fica numa situação muito deplorável. Ela é hospitalizada e ela tem vários machucados e a polícia consegue prender esses 2 homens. Porém, o pai dela fica muito indignado com a situação e ele mata esses 2 homens. Então, é um cenário todo de racismo nos Estados Unidos, é na região do Mississippi, e aí vai ficar um julgamento, provavelmente, sobre o pai da Tônia, né, que assassinou os 2 homens brancos, e aí a gente vai ter os 2 lados da questão. Esse autor, ele é advogado e ele escreve muitos livros baseado em tribunal. Então, eu acredito que vai ser nessa pegada de defesa e acusação sobre o pai dela ter feito justiça com as próprias mãos, e a gente vai acompanhar o desenrolar. Esse daqui, eu tô bem curiosa para ler esse livro, apesar dele ser um calhamaçozinho, mais de 500 páginas. Mas quando a história é boa, a gente engrena e não quer nem saber de quantidade de páginas. Quando você vê, você já passou muito mais de 100 páginas no dia. Então, esse é o terceiro que eu escolhi para ler esse mês. E daqui em diante são só leituras espíritas. Eu vou reler esse aqui, Violetas na Janela, muito conhecido pelos leitores espíritas. Ele tem 214 páginas, é ditado pelo espírito Patrícia e psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Esse daqui, ele vai contar a história da Patrícia, que desencarnou aos 19 anos, e ela vem narrando pra gente como que é a vida dela no mundo espiritual. É o primeiro de uma série de 4 livros. Eu já li ele alguns anos atrás, mas eu não continuei porque eu não consegui os outros livros para continuar lendo. Mas agora, como eu estou com vocês aqui para me ajudar também, para a gente compartilhar e conversar sobre as leituras, então eu decidi iniciar essa série. E o próximo é da mesma autora, que é O Jardim das Rosas. Porém, agora o espírito é o Antônio Carlos. Esse daqui tem 200, não, tem menos. Tem 184 páginas. Esse eu não tenho ideia do que ele fala. Então eu vou ler a parte da sinopse aqui.
Até que ponto uma paixão desvairada nos leva a cometer atos impensados? É possível controlar essa força impetuosa que anula a razão? Em O Jardim das Rosas, Helena e Luiz relembram um romance que ambos viveram desesperadamente. Helena foi o grande amor de Luiz, filho de um rico fazendeiro, que a desejou com todas as forças de sua alma. Seus lindos olhos azuis o envolveram e o seduziram, afastando-o por completo da razão. Anos depois, às margens de um lago de águas cristalinas, os dois se reencontram, agora desencarnados, para recordar o passado, entendendo finalmente a razão de tudo o que aconteceu. Então, parece que é um casal que, enquanto encarnados, tiveram um romance, mas pelo que eu entendi aqui, não continuou e eles se encontraram novamente já no mundo espiritual. Bem legal também. O próximo é O Fio do Destino, da médium Zíbia Gasparetto, pelo espírito Lúcius. Esse tem 254 páginas. Esse eu também nunca li. Vou ver aqui mais ou menos a sinopse, o que que fala. Em cada minuto uma escolha, em cada escolha um resultado. Em cada resultado uma experiência. Experimentar é viver. No emaranhado das sensações, o reconhecimento do poder de criar nossas próprias vivências nos limites das leis da vida. Para uns é um jogo, para outros é carregar a espada da luta no fio do destino. Então, acredito que fale muito sobre escolhas. O próximo, Transição Planetária, do Divaldo Franco, espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse aqui tem 255 páginas. Eu já li ele há muitos anos atrás. E pelo que eu me recordo, ele falava muito sobre as catástrofes naturais que iriam assolar o planeta, né? E que assolaram também. Ele fala um pouco sobre um tsunami que teve também. E ele fala o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Porque tantas coisas que aos nossos olhos são tão difíceis que parece que tudo só piora. Mas não, para melhorar, primeiro tem que haver um certo caos, né? Então ele vai falar um pouco sobre isso. Por que dessas guerras, desses desastres, das doenças? É um livro muito bom que eu quero reler. E o último é esse aqui, De Frente com a Verdade, da médium Mônica de Castro, pelo espírito Leonel. Esse aqui tem 348 páginas. Esse aqui eu também não tenho ideia do que fala, vou ler um pedacinho da sinopse. Quando Luciana se foi, Marcela pensou que seria o fim de sua vida. O desequilíbrio a fez adotar medidas extremas. Depois de um suicídio frustrado, encontrou no médico que a salvou uma nova razão para viver. Temendo o preconceito, Marcela esconde do jovem namorado a avassaladora paixão do passado. A partir daí, intrinca-se numa rede de omissões e subterfúgios para tentar conter a verdade, vendo em Luciana a arma com que o inimigo tramará sua derrota. O passado, contudo, não pode ser apagado e as experiências nele vividas remanescem no repositório indelével da alma. Mais cedo ou mais tarde, o universo desvenda segredos e ilusões, porque a verdade é o estado natural de todas as coisas. Presa ainda aos desenganos do mundo, Marcela não compreende a obra da natureza, que incessantemente trabalha para restabelecer o seu curso. Por mais que tente fugir ou se esconder, os rumos que a vida percorre chegam sempre ao mesmo ponto onde ela estará inevitavelmente de frente com a verdade. Interessante também. Interessante também, eu gostei. É o último escolhido para esse mês de maio e em seguida, em breve, aliás, eu venho compartilhar com vocês todas as leituras que eu fizer. Então, me acompanhem, me sigam, deixem seu like, se inscrevam no canal, que logo mais eu venho com atualizações das leituras desse mês. Tchau, tchau!